Falar dos vícios, conhecer a sua dinâmica maléfica dentro da vida humana e, obviamente, dos pacientes é algo importante. Porém, como chegar no paciente, como fazer o paciente entender isso num primeiro momento? Porque não adianta eu chegar para o meu paciente e trazer uma definição filosófica, teológica, complexa, porque ele não vai entender. Então, eu quero dedicar essa aula para fazer você refletir por um caminho de como podemos fazer esse primeiro encontro do paciente com os vícios. É muito importante esse caminho, porque se formos com muita sede, né, para falar isso ao paciente, podemos assustá-lo e ele ir embora. Se também formos negligentes, aquele vício continua. Então é necessário, nesse primeiro momento, ajudar o paciente a entender. Então é o primeiro contato. Não é aquele paciente que já entendeu que tem um vício, é um primeiro contato de algo que o paciente nem sabe que ele tem. Então é importante investigar algumas coisas e levar para ele. Por exemplo, erros de julgamento e ação. Precipitação. O paciente pode lembrar que ele foi precipitado. Aqui temos um vício contra a prudência. Desrespeito ao direito alheio. Injustiça. Já cometeu? Então, estamos falando de um vício contra a justiça. Falta de coragem. Esse paciente já teve isso. Um excesso de medo. Falta da virtude da fortaleza. Descontrole. Por exemplo, gula, luxúria. O paciente já teve essa dinâmica. Então, temos um problema contra a temperança. Logo, a gente vai conseguir compreender que nós temos que levar para o paciente essa perspectiva dele entender algo de comportamento dentro da vida dele. Então, paciente, você já conseguiu dizer não para um prazer momentâneo? Poxa, não, lá na minha vida, lá atrás, acabei fazendo isso, me arrependo, tal. Você vai levando ele para uma certa reflexão dentro da própria história dele. Você já foi precipitado, paciente? Já. Me conta quando você foi precipitado, a sua precipitação que mais te incomodou. Ah, foi assim, assim, assado. Ou seja, ele já foi precipitado. A precipitação é um vício contrário à virtude da prudência. Ele vai te contar a história. Perceba, a gente está num plano inicial e isso é fundamental. É claro que, ao mesmo tempo, temos que chegar mais cedo ou mais tarde, nesse primeiro contato, ao conceito do vício. Então, é ajudar a explicar ao paciente que o vício não é apenas uma espécie de falha de caráter, mas um certo padrão comportamental repetitivo que vai prejudicar ele em sua vida emocional, relacional, por exemplo. Então, conseguir enfatizar que reconhecer os vícios é um ato de autoconhecimento, não de julgamento moral. A gente não está pesando a consulta, a gente está querendo dar uma liberdade para ele, para justamente diminuir as resistências e esse estado defensivo. E dentro dessa movimentação, vai mostrar como os vícios vão desviar o seu paciente dos objetivos de vida e, consequentemente, a uma felicidade. Então, depois de passarmos por essa identificação na própria história, como eu dei o exemplo agora há pouco, você já foi precipitado, paciente? Ah, já fui. Então, deixa eu te explicar, a precipitação é um vício que vai te atrapalhar, tal. Olha, você pegou um gancho daquilo que o paciente trouxe e você está explicando que aquilo que ele fez foi errado. Ele pode até concordar já antes. Olha, eu fui precipitado, foi uma porcaria. Tá, mas explica para ele por que foi uma porcaria. Porque é um vício, ou pelo menos é um ato viciado. Então ele vai entendendo o que é aquilo de fato. Ao entender o que é aquilo de fato, ele fala, puxa, realmente, doutor, isso é um vício, faz sentido. Eu não quero ter vícios. Então, a psicoterapia vai ser um lugar para trabalhar paciente, para que a gente elimine esses vícios e você possa crescer. Então, entende como é um lugar pedagógico, onde esse diálogo simples no primeiro momento precisa acontecer. E aí vai ajudar o paciente a buscar esse reconhecimento de repetições. Então, por exemplo, ajudar o paciente a perceber comportamentos e pensamentos que são recorrentes, que o levam ao sofrimento ou à frustração. Pedir para ele falar para você. Então, mapear as áreas da vida que são afetadas é fundamental. Então, é importante conseguir explorar como os vícios impactam diferentes dimensões da vida do paciente, seja lá os relacionamentos amorosos, familiares, trabalho, saúde e etc. Ao mesmo tempo, a relação que ele tem com prazer e fuga. Identificar como o paciente usa certos comportamentos como busca desordenada de prazer ou como fuga do sofrimento. Tudo isso adaptado. Paciente, você já, diante de um sofrimento, você já buscou
responder a esse sofrimento pela busca de um determinado prazer? Aqui é um ponto que ele vai falar para você. Então perceba que esse caminho é um caminho de investigação simples. Não é para que você pese ainda a dinâmica. Não é para que você fique desesperado. Meu Deus, paciente, você... Não, calma. Vamos conhecendo. Deixa ele falar. E na medida que ele vai falando, você vai explicando. Olha, o vício faz isso. Ah, você estava naquele sofrimento, você se sentiu estranho quando você viveu uma vida de luxúria? Sim. Por quê? Porque o vício, paciente, gera uma certa dimensão de afastamento da autenticidade. Então você vai ficando menos autêntico mesmo. Então olha como isso é importante, como isso é fundamental nesse primeiro contato com o paciente e você indo falar dos vícios para ele. Outro ponto fundamental é a conexão dos vícios com a história pessoal. Então ajudar o paciente a refletir sobre como os vícios podem ter se formado em sua história de vida. Então, por exemplo, experiências familiares, traumas, contextos culturais, por exemplo, podem ter sido fundamentais para a criação, para o hábito, sendo criado um hábito viciado, obviamente. Né? A própria dinâmica de buscar os gatilhos emocionais, influências externas, que alimentam os vícios. Tudo aqui numa investigação simples, mas que ele já vai dizendo. Então é justamente para que o paciente consiga enxergar os vícios, que pode ter sido uma grande narrativa da sua história, no qual ele acredita que é algo imutável. Então, adaptando essa dinâmica. Paciente, dentro da sua história, como é que teu pai te tratava? Ah, meu pai me tratava assim, assim, assado. Como é? O teu pai está agindo de uma forma viciada, porque isso aqui é um vício. Tá, e qual a consequência em você? Ah, agora é um problema. Por exemplo, mulheres. Ah, meu pai foi sempre um péssimo pai, porque ele fazia isso, isso, isso. Ah, tinha um vício ali da luxúria, paciente. Tá, e qual a consequência em você? Não confie em homem. Ou seja, a tua desconfiança pode ser um vício, porque não tem um dado na realidade. E sim, numa experiência com um único homem que era viciado, que era o pai dela. Então, isso é importante que a gente vai entendendo dentro da história do paciente. Outro aspecto importante é ajudar o paciente a ter uma desconstrução de justificativas, para que justamente tenha uma identificação de racionalizações. Então, é ajudar o paciente a reconhecer desculpas ou justificativas que perpetuam os vícios. Como, por exemplo, é só um ato, todo mundo faz isso, etc, etc, etc. Com isso, conseguir trabalhar uma certa resistência, que é explorar, né, com o paciente essa dinâmica de medo e negação, para que ele consiga encarar os vícios, enfrentar os vícios. Aí sim, ajudá-lo a reforçar que o vício não define o paciente, mas é um aspecto da sua vida que precisa ser modificado. De novo, tudo isso pensando numa primeira sessão ou nas primeiras sessões, com calma, com consolação. Ou seja, daquelas 4 posturas, talvez falando isso dentro da consolação. Eu sei que é difícil para você, eu sei que você está sofrendo muito, mas isso aqui é um vício que a gente precisa entender, dar o nome correto para que a gente vença e não caia mais nesse buraco, que a gente não sofra as mesmas consequências, isso é fundamental. Por isso, há uma integração do vício no contexto psicológico. Então, relacionar os vícios a emoções que muitas vezes são reprimidas, conflitos internos, esquemas de pensamento, pode estar tudo gerando uma dinâmica disfuncional na vida do paciente. Outro aspecto é que medite juntos o impacto dos vícios nos relacionamentos. Então, ajudar o paciente a entender como os vícios afetam o modo como ele se relaciona com as outras pessoas. Isso é fundamental. Assim como entender que o vício pode ser uma resposta desordenada. Então, ajudar o paciente a visualizar que muitas vezes os vícios na vida dele são tentativas de atender a necessidades legítimas. Amor, segurança, reconhecimento, mas de forma desordenada. Por exemplo, um sujeito que quer reconhecimento de forma desordenada se torna vaidoso. Um sujeito que quer o amor do outro pode se tornar luxurioso, porque acha que assim vai ganhar o amor alheio. Então, olha como são elementos iniciais, onde a gente vai apalpando as partes iniciais dos vícios para que justamente exista um entendimento do paciente dos vícios. Ou seja, esse primeiro contato é que ele enxergue que o vício é algo ruim, que ele já teve ou que ele tem e que ele queira se livrar. É essa intencionalidade que você tem que ter ao falar do vício no primeiro momento no teu paciente. Gerar nele uma repulsa. E isso não necessariamente vai ser com uma certa violência, obviamente, né? Por exemplo, isso pode ser feito falando da promoção da autonomia e de esperança e da própria dinâmica de liberdade.
para a mudança, por exemplo. Então, encorajar o paciente a perceber que os vícios, que são hábitos adquiridos, podem ser superados, claro, com esforço e persistência. O foco na virtude contrária vai ser um exemplo disso. Então, apresentar ao paciente como as virtudes praticadas verdadeiramente vão ser substitutas dos vícios e aí promover uma vida mais ordenada e feliz. Tudo isso trazendo ele junto com você. Para isso, pequenos passos, incentivar mudanças graduais, trabalhando em metas concretas e alcançáveis. De novo, não é mostrar para o paciente um bicho de 7 cabeças, porque senão ele não vai ter esperança de que ele pode ser melhor. E o teu objetivo é ele saber o que é um vício, não gostar do vício, querer modificar e saber que pode modificar com você dentro do processo terapêutico. Por isso que dentro do processo terapêutico é importante que você consiga levar técnicas de reflexão para ele. Então, ele conseguir ser capaz de analisar os próprios comportamentos, algumas psicologias usam diário das emoções, identificação de padrões para aumentar o autoconhecimento, exames de consciência, isso tudo se faz absolutamente apropriado para introduzir no coração do paciente um conhecimento sobre si, tanto na parte ruim quanto no que deve ser alcançado. Então, isso é fundamental. Então, dentro dessa perspectiva, o paciente vai ter a possibilidade de crescer, justamente porque ele vai tirar os vícios e colocar as virtudes no lugar. Então, promovendo o desenvolvimento das virtudes, como aquelas 4 virtudes que você conhece, prudência, justiça, fortaleza e temperança, para eliminar os vícios, para afastar os vícios. Claro, ao mesmo tempo que o trabalho tem que começar do início, em algum momento vai ter que mostrar que determinado vício depende de mais tempo. Então, você não vai pressionar ele para uma mudança imediata. Claro que não. Você vai reconhecer e vai mostrar para ele que a superação do vício vai ser um processo gradual, mas que não necessariamente vai acontecer em 2 sessões. E esse reconhecimento inicial é um passo fundamental. Algumas coisas podem ser eliminadas de forma mais rápida, mas outras não. Por isso que você vai ter que fazer um movimento de acompanhar as recaídas do paciente. Porque eles vão recair, essa é a verdade. E aí você vai ajudá-lo a trazer um elemento pedagógico para um aprendizado diante dos fracassos. Mas o grande ponto aqui é ajudar o paciente a ter uma reconstrução do estilo de vida. Porque ele vem no consultório com um estilo de morte. Então, ele vai mudar as práticas, não mais virtuosas, mas sim saudáveis, dispostos a ordenar e substituir os antigos padrões viciosos. Então, lembre-se, aqui estamos falando das primeiras sessões, onde essa transferência, para usar um termo psicanalítico, ainda vai acontecer. Você não está aqui para corrigir ainda, mas para, através da consolação, ajudar o seu paciente a detestar o vício, mesmo que seja um pouquinho, ou pelo menos ele aceitar a proposta, que é de eliminar os vícios, porque ele já vai enxergar dentro da própria história, com você direcionando ele, o quanto o vício prejudicou algum momento da sua existência. E aí sim, ele não mais querendo o vício, o processo terapêutico para eliminá-lo vai começar.